E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E vamos a mais exemplos de integração imprópria. Bom, o próximo exemplo é esse aqui, número 2. Vamos calcular o limite, quando b tende a infinito, de 0 a b de e elevado a x dx. Ora, esse aqui é fácil de imaginar. A função exponencial ela é crescente. Então, quando eu vou de 0 a infinito, obviamente a área vai ser infinita. É de se esperar que divirja mesmo. Aqui está a função exponencial. De 0 a infinito, ou seja, a partir do zero aqui, é óbvio que essa área aqui é infinita. É óbvio que vai divergir. Mas vamos aos cálculos. A limite, quando b tende a infinito, de 0 a b, da exponencial. A integral da exponencial é a exponencial mesmo, de 0 a b. Bom, substituindo os limites de integração, e elevado a b menos e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Quando b tende a infinito, e elevado a b dá quanto? Bom, b, ou melhor, e é um número. 2,718281845,9. Então, é um número maior que 2. Esse número elevado a infinito tende a infinito, né? Menos 1, tanto faz. Esse limite vai para infinito. Então, diverge, tá? Como a gente já esperava. Tá certo? Vamos a outro exemplo onde também diverge, que também diverge, mas de outra natureza. Limite, quando b tende a infinito, de integral de 0 a b de cosseno de x dx. Ora, vamos lá. A integral de cosseno é seno. Limite de 0 a b. Vou substituir os limites. Seno de b menos seno de zero. Seno de zero dá zero mesmo, então fica só seno de b. Quando b tende a infinito, o que acontece com o seno de b? O seno de b, a gente já viu lá do cálculo 1 que esse limite, quando b tende a infinito de seno de b, não existe. Por quê? Porque é como se eu enrolasse uma linha no círculo trigonométrico. Só que eu nunca paro, então não tem como saber como calcular o seno de b. Se o b tende a infinito, bom, se o b parasse em algum lugar, saberia que o cálculo seria seno de π sobre 4, ou seno de π, ou seno de π sobre 2. Em algum momento eu pararia, mas se não para, é seno de quê? O b está indo para o infinito, a função é periódica, não tende a nada. Então, esse limite, ele não existe. Então, a integral diverge. A integral imprópria diverge. Tá? É diferente, a natureza é diferente do caso anterior, mas também diverge. Vamos interpretar geometricamente o que eu estava querendo calcular com essa integração imprópria. Olha só, esse daqui é o gráfico da função cosseno. Na questão, ele quer de 0 a infinito. Então, vamos olhar só a parte direita. Se eu parasse aqui no π sobre 2, eu teria uma certa quantidade de área. Se eu avançasse até o π, eu passaria a ter... Bom, repara, lá no cálculo 1, a gente sabe que a área tem sinal. A área tem sinal, certo? Então, essa quantidade aqui, pela simetria do gráfico, e essa são iguais, só que essa aqui está com o sinal trocado. Então, essa área total aqui é zero. Então, começou com um valor, foi para zero. Agora, foi para um valor negativo, né? Porque essa e essa se anulam, e sobra esse valor negativo. E agora vai para zero de novo. E como a função é periódica, continua esse comportamento. Não tende a lugar nenhum. Era essa área que a gente queria calcular com a integração imprópria, fazendo b tender a infinito. Não tende a lugar nenhum. Primeiro eu começo com uma área, depois vai para zero, depois a área é negativa, depois vai para zero de novo, depois a área positiva de novo, depois vai para zero, e por aí vai, não tende a lugar nenhum. A função é periódica, o comportamento vai se repetindo, certo? Então, é esse o comportamento. E é de se esperar, obviamente, que o limite não exista, né? Então, diverge. Por outra razão, mas diverge. Tá certo? Esse exemplo é importante. Bom, agora vamos ao seguinte exemplo.
integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx. Você pode pensar assim, bom, onde é que está o problema aí? Não tem infinito? Tem, mas é de outra natureza o problema. É que eu não posso colocar no limite de integração algo que está fora do domínio da função. Na função 1 sobre x, o zero não é aceito. Não posso escrever 1 sobre 0. 0 está fora do domínio de 1 sobre x. Então, eu não posso colocar no intervalo de integração. Então, isso aqui é uma integração imprópria. Eu tenho que fazer... A gente já vai enxergar isso geometricamente. Eu tenho que fazer o b tender a 0. Já que não vale 0, vale b. Com b tendendo a 0. Certo? E aí, vou integrar de b a 1. 1 sobre x dx. Certo? Aqui, o problema era o zero. A função 1 sobre x tende a infinito quando eu tendo a zero pela direita. Então, esse era o problema. Então, eu vou substituir o zero por b e fazer o b tender a zero pela direita. Esse é o caso, tá vendo? A função 1 sobre x, se você se lembrar, a gente já tratou dela. Ela vem assim, 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 assim. É assintótica aos eixos, tanto ao x quanto para o y. A parte positiva ela é assim. Assintótica aos dois eixos. Só que ele quer de 0 a 1. Então, ele quer essa área aqui. Mas eu não posso calcular porque o zero está fora do domínio. Essa função nunca encosta no eixo y. Ela é assintótica. Não atinge. O zero está fora do domínio. O que eu posso fazer? Posso fazer de 1 até b, um b aqui. De 1 até b eu consigo. Eu pego uma área aqui finita. E faço b tender a 0 pela direita. Certo? É isso que eu tenho que fazer para calcular. Vamos, então, obter o resultado. Limite quando b tende a 0 pela direita. A integral de b até 1, 1 sobre x dx, é o quê? Bom, 1 sobre x integral ln. Positiva, né? De b até 1. Vamos substituir. ln de 1 menos ln de b. Nessa ordem, obviamente, né? ln de 1 é 0. ln de b, vamos deixar aqui com menos na frente. Só que quando b tende a 0 pela direita, para onde vai ln de b? Vamos olhar o gráfico da função ln, para relembrar? Aqui o gráfico da função ln. Quando b tende a 0, repara, se eu pego b igual a 2,5, tem uma imagem aqui. Se eu pego b igual a 2, tem outra imagem aqui. Se eu estou tendendo a 0. Se eu pego b igual a 1, dá 0. Se eu pego b igual a meio, tem outro valor aqui. Olha para onde está indo. Quando b tende a 0, a função decresce, vai para menos infinito. Conforme vão aproximando de 0, as imagens vão cada vez ficando menores, né? Então, ln de b, quando b tende a 0 pela direita, vai para menos infinito. Com esse menos que já havia aqui, infinito. Diverge. Tá certo? Então, essa é a questão. A integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx é uma integração imprópria que eu tenho que fazer para resolver. E essa área dá infinito, quer dizer, diverge. Já era esperado, obviamente, porque a gente calculou esse pedacinho aqui e divergia. Isso aqui é simétrico, né? Esse pedacinho que tinha aqui divergia. Então, esse pedacinho aqui já diverge também. Tá certo? Vamos a outro exemplo, ressaltando a importância das ideias lá de limite. Limite, quando b tende ao infinito, dessa função aqui, de 1 até b. O que eu faço para resolver? Vamos lá. Bom, 1 sobre raiz de x é x elevado a meio. Quando x elevado a meio está embaixo, eu posso passar para cima dizendo x elevado a meio, menos meio, escrevendo x elevado a menos meio. Esse menos no expoente inverte a fração, né? Então, como está embaixo, x elevado a meio, é x elevado a menos meio em cima. A mesma coisa com x mais 3. Ficou x mais 3 elevado a menos meio. Como é que eu faço para integrar isso? É fácil. X elevado a um número, é só somar 1 no número. E no denominador, eu coloco a mesma coisa. X elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. A mesma coisa para o x mais 3. Ora, então fica x elevado a meio sobre meio. X mais 3 elevado a meio sobre meio.
Aqui no x mais 3 eu poderia fazer uma substituição simples, mas nem é necessário, né? Bom, dividir por meio, lembra a divisão de fração? Dividir por meio é multiplicar. Você multiplica pelo inverso da segunda fração, né? Então é multiplicar por 2. Então eu fico com isso aqui. Tá certo? De 1 até b. Vamos substituir. Né? Ou melhor, vou escrever x elevado a meio como raiz, né? Para voltar para a notação anterior de x mais 3 elevado a meio como raiz também. De 1 a b. Vamos lá. Substituindo b, né? E depois substituindo 1. Substituindo b fica assim, com b no lugar do x. Substituindo 1 fica 2, raiz de 1, que é 2. 2 raiz de 1 mais 3. 2 vezes 4, 8. Melhor, raiz de 4 é 2. Então 2 vezes 2, 4. 2 menos 2, ou melhor, 2 menos 4, menos 2. Com esse menos aqui fica mais 2. Certo? Então, eu já escrevi isso aqui como mais 2, tirei do limite, que não tem nenhum b aqui, então eu posso tirar esse mais 2 do limite. E esse pedaço aqui é o que sobra para calcular, só que esse pedaço aqui dá uma indeterminação. Quando b tende a infinito, eu ficaria com raiz de b, quando b tende a infinito, vai tender a infinito também. Raiz de b mais 3 infinito também. Infinito menos infinito, entre aspas, dá uma indeterminação. Eu não sei quanto dá. E para resolver uma indeterminação não significa que o limite não exista. Uma indeterminação significa que você parou ali e não tem como ir adiante. Então vamos usar um algebrismo, um recurso, para transformar aquilo numa expressão conhecida. Mais simples, né? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo conjugado. Isso era uma técnica lá do cálculo 1. Vou multiplicar raiz de b menos raiz de b mais 3 por raiz de b mais raiz de b mais 3. Em cima e embaixo. Repara, se eu multiplicar por essa fração, eu não estou alterando nada na expressão, porque essa fração é 1. Em cima e embaixo a mesma quantidade dá 1. Então, estou multiplicando por 1. Não estou alterando nada. Então, multiplicando esse termo por esse, isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, né? Que vai dar um produto notável. A menos B vezes A mais B dá A2 menos B2. Então, o resultado dá isso aqui, B menos B mais 3. B menos B mais 3 é B menos B menos 3, que esse menos altera os dois aqui, né? Então, fica B menos B menos 3, sobra menos 3. E embaixo, ficou ótimo, porque quando B vai para infinito, agora eu consigo calcular isso aqui. Quando B vai para infinito, eu fico com infinito mais infinito. Infinito mais infinito não tem determinação nenhuma, dá infinito. Menos 3 por infinito tende a zero. Então, esse termo todo vai para zero e sobra só o 2. Converge. Tá certo? Converge. Esse é o resultado. Esse aí é mais elaborado, tinha que lembrar só como resolver o limite, né? Integração imprópria, no fundo, é resolver um limite. Agora vamos a uma questão muito interessante. Essa é realmente interessante, né? Porque o resultado é totalmente surpreendente. Vamos lá. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região entre as curvas x igual a 1, x igual a 0 e y igual a 1 sobre x, tomando só a parte com x maior ou igual a 0, em torno do eixo x. Vamos lá. 1 sobre x, x igual a 1 e y igual a 0. Eu quero saber o volume dessa região aqui, girada em torno do eixo x. Repara, é uma região infinita. A gente sabe que regiões infinitas podem ter área finita, tá? Mas a gente já calculou a área dessa 1 sobre x. Atenção, a gente já calculou a área dessa 1 sobre x e deu área infinita. A 1 sobre x2 é que deu área finita. Mas a 1 sobre x deu área infinita. Se eu girar essa região aqui em torno do eixo x, quanto vai dar o volume? Será que vai dar volume infinito? Não. Isso que é absurdamente surpreendente.
Olha aqui. Como é que eu calculo o volume de sólido de revolução? Eu pego a função e elevo ao quadrado, né? Π integral da região da função ao quadrado. A função é 1 sobre x. Estou agora no volume de sólido de revolução de novo. Voltei para lá. Né? Π integral de 1 até infinito da função ao quadrado dx. Certo? A região está colada no eixo de rotação. Não tem nenhum problema. Então vai ficar π, limite quando b tende a infinito, de 1 até b, de 1 sobre x ao quadrado. A integral de 1 sobre x ao quadrado a gente já calculou. Menos 1 sobre x, de 1 até b, quando b tende a infinito. Então fica, substituindo b no menos 1 sobre x, fica menos 1 sobre b. Menos, substituindo 1, que é o outro de integração. No menos 1 sobre x fica menos 1 sobre 1. Esse menos com esse menos fica mais 1 isso aqui. Quando b tende a infinito, 1 sobre b vai para 0. 1 vezes π, π. Olha, o volume, presta atenção, isso não tem pegadinha na verdade, isso é verdade, está certo. O volume do sólido de revolução obtido quando eu giro aquela região que tinha área infinita, deu um volume finito. Essa é a resposta mesmo. Essa é uma questão muito interessante. Essa área aqui é infinita, já tinha calculado isso lá no primeiro exemplo, deu área infinita. E o volume, quando eu giro essa região em torno aqui, é como se eu gerasse uma espécie de cone achatado assim, infinito. É a chamada trombeta de Gabriel, do anjo Gabriel. Tem um nome esse problema, porque esse problema é surpreendente, é famoso. É uma região, uma área infinita gerando um volume finito. Isso é muito interessante, né? Uma explicação clássica para esse problema, uma analogia clássica que permite que a gente tente compreender por que esse resultado aparece, é o seguinte. Pensa você com uma massinha de modelar, um bolo assim de massinha. Esse bolo de massinha tem um volume finito, né? E pense você amassando, fazendo um cilindro. Imagina que você amasse até uma certa quantidade, um certo tamanho do cilindro. A área lateral desse cilindro tem uma certa medida. Quando você amassa mais ainda, você vai aumentando o cilindro. A área vai aumentando, a área lateral. Quando você amassa mais ainda, a área lateral vai aumentando. Você pode amassar infinitamente e o cilindro vai aumentando infinitamente. A área vai tendendo a infinito, só que a quantidade de volume é finita. Eu não aumentei a quantidade de massinha, né? Esse é o raciocínio para tentar entender, compreender essa questão, certo? É uma questão muito interessante e é real. É isso mesmo. O resultado é esse, certo? Bom, para finalizar, vamos a um teste de comparação, só para a gente ter uma pequena aplicação a mais. Sejam f e g duas funções contínuas, com a propriedade de que f e g são maiores que zero, né? Só que f está abaixo de g, f é menor ou igual que g, para todo x num certo intervalo de a até infinito. Então, f é uma função que está abaixo de g, sempre. Se a integral de a até infinito de g converge, então a integral de a até infinito de f também converge. Isso faz todo sentido, né? Porque se f está embaixo, é uma função que está embaixo de g, as duas estão acima do eixo x, tá? Mas f está embaixo de g. Se a que está embaixo converge, ou melhor, se a que está em cima converge, que é a g, a que está embaixo também vai convergir, né? E também, se f diverge, então g também diverge. Ou seja, se a que está embaixo já diverge, a que tem uma área maior, que está em cima, né, também vai divergir. Tá? Bom, essa foi só uma breve aplicação,
e a gente finaliza essa questão de integração imprópria. Bom, vamos então nos ver nos próximos vídeos, já com a próxima parte da matéria, que é o cálculo de várias variáveis, tá bom? A gente se vê. Um abraço, até mais.